PDT orienta não. E com anistia ou sem anistia, o Bolsonaro continua ladrão, criminoso. Com anistia ou sem anistia, General Heleno, criminoso. Com anistia ou sem anistia, Braga Neto, criminoso, bandido. Bolsonaro, bandido. Braga Neto, bandido. E o PDT, fazendo jus às suas histórias, ligada a Darcy Ribeiro, Leonel Brizola, que acreditavam que a educação é um elemento fundamental para a democracia, vota não. E o Bolsonaro é bandido, bandido. E vocês adoram apoiar bandidos. O debate que nós fazemos aqui não é apenas sobre uma modificação no Código Penal ou na Lei de Execução Penal. O debate que fazemos aqui diz respeito à democracia no Brasil. O que nós vimos no 8 de janeiro de 2023 foi uma tentativa de golpe de Estado, uma articulação que começou logo após a vitória do presidente Lula, de um agente que não aceitou os resultados das urnas, que acampou em quartéis, tentou levantar as Forças Armadas para ferir o processo democrático, desrespeitando a vontade legítima do povo brasileiro. É sobre isso que nós discutimos na noite de hoje. Se teremos ou não bandidos de estimação, porque violar o Estado democrático de direito, essa casa definiu que é crime. E a força da lei deve se abater sobre criminosos. Os que se levantaram contra a vontade soberana do povo devem responder à letra da lei. E é por isso que, de repente, não mais que de repente, aparentemente, com acompliciamento com construções eleitorais para a disputa de 2026, surge tentativas de urdir medidas para passar a mão na cabeça, passar a mão sobre crimes daqueles que atentaram contra a democracia no Brasil. A Câmara dos Deputados não pode ser pusilânime com quem atentou contra a democracia. Nós não podemos ser tolerantes contra quem atentou à democracia. E é isso que está em xeque, é isso que está em jogo na votação que fazemos nesse momento. São dois lados, e o Brasil já percebe nitidamente. Quem defende a democracia não tolera, não vacila, não admite qualquer tentativa de golpe. Quem flerta com autoritarismo, que é devoto de Brilhante Ustra, cede e propõe acatar essa mudança, que na verdade é uma outra forma de... O projeto, além de ser um atentado contra a democracia, também é um aplauso à covardia, ao presidente mais covarde da história do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, que passou 3 anos dizendo que era contra a dosimetria, deixou lá as pessoas presas, da mesma forma que deixou na porta do quartel e fugiu para Orlando. E bastou 18 dias na cadeia para ele aceitar a dosimetria. A associação dos familiares das vítimas do 8 de janeiro, que não são as vítimas, foram quem cometeram aqueles crimes, soltou uma nota hoje dizendo que é contra esse projeto que convalida os abusos do STF. Mas a covardia de Bolsonaro falou mais alto. O PSB diz não. Não ao atentado contra a democracia e não à covardia. Como orienta a Federação Pessoal Rede,
A Federação Pessoal Rede orienta não. Nós temos convicção de que democracia não se negocia. Nós temos convicção de que o autoritarismo e o golpe nunca podem ser um caminho, nunca podem ser uma via escolhida por políticos eleitos pelo povo brasileiro. Nós já vivemos o trauma de uma ditadura. E os militares que lá atrás não foram responsabilizados, agora ainda se acham no direito de tentar um novo golpe de Estado liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas agora estão todos condenados, isso também é em memória dos mortos, torturados e desaparecidos da ditadura. Seguirão presos e condenados. E no próximo ano reelegeremos Lula e mudaremos esse Congresso golpista. Eu queria chamar a atenção para a gravidade dessa modificação desse artigo. Esse é o artigo 112 da Lei de Execução Penal. Aqui tem muitos colegas que são delegados, são policiais, conhecem bem esse artigo, porque é o artigo que fala da progressão de regime, de quanto tempo a pessoa deve passar em regime fechado para poder progredir para o semiaberto. E aqui muito se falou da questão de Bolsonaro, das pessoas do 8 de janeiro, mas a mudança nesse artigo da Lei de Execução Penal vai beneficiar muito mais bandidos do que vocês estão falando aqui. Porque a mudança que foi feita não é somente para quem é o pessoal do 8 de janeiro ou para Bolsonaro. Ela muda para todas as pessoas que cometeram crimes violentos ou com grave ameaça que não estão no título 1 e no título 2 do Código Penal. Aí você me pergunta, quais são os exemplos desses crimes? Organização criminosa, que não está no Código Penal, está numa lei específica. Ou seja, membro de organização criminosa violenta não vai precisar mais ficar 1/4 da pena em regime fechado. Vai poder progredir com 1/6 da pena. Isso vai valer, por exemplo, deputado Lindenberg, para as pessoas que estão sendo pegas na Operação Carbono Oculto, que fazem parte de um grupo criminoso que se chama PCC, mas que não estavam lá na favela. Sabe onde é que elas estavam? Na Faria Lima. Mas o crime de organização criminosa violenta, hoje no Brasil, independente se você está lá na favela ou se você está na Faria Lima, você tinha que passar 25% da pena, no mínimo, em regime fechado. Agora, com essa mudança, o pessoal do PCC que está na Faria Lima vai ganhar um bônus. Menos 10% de tempo no regime fechado, já vai poder progredir para o regime semiaberto. Aqui eu vejo vários colegas deputados que são delegados, são policiais, que sempre reclamaram da Lei de Execução Penal e da progressão de regime. Tomem cuidado que esse destaque, vocês vão estar votando a favor de progressão de regime de muito mais bandidos e muito mais criminosos do que simplesmente as pessoas do 8 de janeiro ou de Bolsonaro. E isso vai ficar marcado na história de cada um e de cada uma que votar aqui no dia de hoje.